Beleza, galera? Hoje é dia 17 de agosto de 2019 e agora no último dia 15 eu terminei de ler esse livro aqui, O Pastor Segundo Deus. Esse livro é excelente. Eu já vou te dar o conselho de que se você puder adquirir, adquira-o, leia-o, porque ele é muito bom. E não é só destinado a pastores, embora o nome está dizendo o pastor segundo Deus, porque o homem aí, em especial, acaba sendo o pastor da sua família. Então, o líder da sua casa é importante que leia também. Mas não só o homem, a mulher também, e todo mundo. É interessante ler esse livro porque ele vai tratar de alguns assuntos bem interessantes que servem para pastores, mas também servem para todo mundo. O livro é dividido em 3 partes. A primeira ele vai falar sobre oração, a segunda parte ele fala sobre a palavra de Deus e a terceira ele vai falar sobre orientação espiritual. Nessa terceira parte, quando ele fala de orientação espiritual, ele vai falar de 3 assuntos, né? De você sendo um orientador, de você obtendo um orientador espiritual e de você praticando a orientação espiritual. Esse livro eu achei muito bem escrito. O autor dele, o senhor Eugene Peterson, ele faleceu em outubro do ano passado. É esse senhorzinho legalzinho aqui da foto, ó. Pastor lá nos Estados Unidos por muitos anos. E assim, tem a experiência prática e a teórica para nos instruir. E é bem interessante como ele aborda essa situação do pastor aí sob esses 3 ângulos que eu falei. E falando da importância de cada um, explicando ali como você fazer esses 3 pilares de exercícios pastorais de uma forma eficiente e de uma forma correta. Então ele começa falando sobre a oração, sobre a importância da oração. Ele fala que ser pastor é uma das atividades que é mais fácil de você enganar os outros, porque você tem aquelas atividades que você já faz quando todo mundo vai ver. A exposição da palavra, todo mundo vai ver. Você fazendo uma oração pública, todo mundo vai ver. Uma visitação, todo mundo vai ver. Só que esses três aspectos que ele abordou são coisas que ele vai fazer sozinho. Então ele pode engabelar. Então a oração, a leitura da palavra e a orientação espiritual é coisas que ninguém vai ficar vendo aí. Então ele aborda essa questão. Ele falou assim, cuidado, pastores, para não se enganarem. Então o pastor ele tem que ficar atento para que ele não perca essa intimidade com Deus, o seu momento de oração, e aí ele vai explanar bastante a respeito disso. Depois ele vai falar sobre a palavra de Deus. Ele vai falar que a palavra é você ouvir Deus falando, e muitos pastores acabam tendo que ler muito as suas Bíblias e acabam esquecendo disso, esquecendo que ele tem que ouvir Deus falando, e acaba virando uma coisa de sua menos importância, como se fosse qualquer outro livro que ele estivesse lendo. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra viva, e você tem que ouvir Deus falando com você através dela. E por fim ele fala sobre a importância da orientação espiritual, tanto o pastor fornecendo quanto ele tendo um orientador espiritual também. Ele fala sobre a arrogância e a soberba que resultam em isolamento. Então muitos pastores às vezes não buscam essa orientação espiritual, e o pastor ele também precisa ser pastoreado como qualquer outro pecador ainda. Foi muito boa a forma como o autor escreveu. Ele tem vários exemplos que ele começa cada um dos seus capítulos falando. Bem interessante a história. E um livrinho pequeno desse, né? Finíssimo, ele acabou resultando em uma resenha aqui razoavelmente grande. Eu anotei pontos principais aqui, deu quase 5 folhas a respeito desse livro. Então você vê que ele é pequeno, mas ele tem muita informação, muito bem escrito, muito gostosa a leitura dele, e eu aconselho a você a adquiri-lo. Eu estou para lançar um site aí, então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo vai ter um link aí na descrição. Acesse lá, que a minha intenção é colocar essas resenhas mais bem elaboradas lá, ou seja, as resenhas mais completas, para não ter que ficar aqui falando, porque se for para ficar falando detalhes, você mesmo compra o livro e lê. Então a ideia é colocar lá a resenha um pouco mais elaborada, beleza? Então, aqui minha opinião a respeito desse livro. Forte abraço e até a próxima.